Pronto. Vamos começar aqui a nossa primeira gravação da, do, da leitura da Aliá, que é a porção diária, né, da Paraxá da semana, da parte da Torá que é estudada na semana. Hoje é dia 24 de janeiro, domingo à noite, que na verdade já seria segunda-feira, segundo o calendário judaico. Mas vamos aproveitar aí para ler essa primeira aliá. Das últimas duas vezes eu tenho feito junto com o Marcelo e que acaba dando uma dinâmica melhor, mas hoje eu vou fazer sozinho. E eu aprontei aqui esse nosso recurso visual, até por indicação do Marcelo, que ele falou do programa, e eu construí essa interface para a gente é, já receber todo dia que a gente começar, já direto o texto, qual é a porção, qual é o dia. Então a gente tem Parashá Bechalá, primeira aliá, que é Êxodo 13 a 17 a 14, 8, né? Chamado de Shemot em hebraico. Hoje é dia 11 de Shvat, de 5.781. Na verdade, eu acho que já é até dia 12, porque já é segunda-feira. Mas, de qualquer forma, vamos ler a primeira aliá. Então, o trecho selecionado é esse. Não é muita coisa, pretendo ser rápido. E é só uma leitura para a gente, na verdade, para eu e para quem tiver comigo, ter treinar, né, o hebraico, treinar a leitura, ficar confortável com a construção de frases, com entender frases, que é uma coisa muito mais que só saber as palavras ou saber ler o hebraico. Então vamos lá. Antes, vou seguir a tradição aqui do nosso rabino Eliyahu Haas, que fazia uma bênção sobre o café para deixar o estudo mais gostoso. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Vamos lá. Vayehib shalach par'o et ha'am velo naham Elohim derech eretz Pelishtim ki karov hu ki amar Elokim pen inahem ha'am birotam milchama veshavu mitzraima. Então, vamos começar aqui, ver onde é que está o meio dessa frase com o Atnar, porque já é uma indicação de possível divisão de orações. Então vamos lá. Tá aqui no Ru, embaixo do Re, do Ru. Então provavelmente daqui para lá é uma oração. Então, e foi Bechalar ao deixar ir Paró, sujeito Paró, não é o objeto. Et Ha'am, agora sim o objeto. Então, quem deixou ir? O Paró, o faraó. Quem? Ha'am, o povo. Velo Naham, e não... Eu tenho um recurso aqui. O verbo narrar é o verbo guiar, né? Velo Naham, Eloquim, Eloquim novamente, sujeito. E não guiou Eloquim Derer Eretz Plishtim, pelo caminho da terra dos filisteus. Que Karov Hu, que era mais próxima, pois que Karov, próximo, Hu, ele, né? Porque ele era o caminho mais próximo. Mas por que ele não fez isso? Aí ele vai continuar. Que amar Eloquim, pois assim
disse Eloquim. Pen inahem ha'am, talvez inahem, aqui é o verbo naham, não é o verbo narrar. Narrar, como está aqui em cima, é o verbo guiar. Aqui é o verbo naham. Apesar deles se parecerem muito, aqui tem uma desinência pronominal na terceira pessoa. E aqui não. Aqui faz parte do próprio verbo, o verbo naham. E significa se arrepender, né? Então, e disse Eloquim, talvez se arrependa o povo, pen inahem ha'am, bir otam milhama. Bir otam é em otam, em eles virem, milhama, que é guerra. Então, eles podem passar pela terra dos filisteus e ver a guerra e se arrepender de ter saído do Egito. Veshavu Mitzraima. E voltarão para Mitzraim. Esse A, depois de Mitzraim, que é Egito, é o que se chama de relocale, que é indicando movimento, né? É a mesma coisa no inglês, que você pode falar in e into. O into tem essa noção de movimento, né? Aqui é a mesma coisa. Veshavu Mitzraima. Vayasev Elokim et ha'am derech hamidbar. Vayasev, Yasev é do verbo savav, que é revolver, né? Andar em círculos. Quer dizer, no caso aqui, andar em círculos. Mas é qualquer coisa que circunde, né? Vayasev Elokim et ha'am derech midbar. Então, e fez rodar. Eloquim fez rodar o povo, novamente, et ha'am como objeto e Eloquim como sujeito, derech hamidbar, o caminho do deserto, Yamsuf, Hamidbar Yamsuf, o deserto do mar, que se chama de Mar Vermelho, né? Que é o Yam Suf. Yam, Mar, Suf é o nome do mar. Vahamushim alai bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Vahamushim, eles vêm de Hamesh, que é 5 em hebraico. E isso daí na verdade, um agrupamento para batalha. Se dividiam de 5 em 5 pessoas como forma de estratégia, né, de luta. Então, Vahamushim Alai, eles se colocaram. Desculpa, não é Alai, Alu, que é sobre eles. Então, sobre eles estava essa formação de 5 em 5, os Bnei Israel, Me'eretz Mitzrayim, vindos da terra do Egito. 19. Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Imo. Então, e pegou Moshe novamente. Você vê como é interessante. Moshe aqui é sujeito, e o sujeito aparece depois do próprio verbo. Então, Vaikar Moshe, e pegou Moshe, do verbo lacar, né? Pegar. Vaikar Moshe et Atzmot, etzem, que é ossos. Então, a ossada de Yosef, Imo, com ele. Que Hashbe'a et Bnei Israel lemor. Pakod ifkod Elokim etchem. Pois Hashbe'a. Então, tá duplicando o verbo, meio que dando sentido de intensidade, né? Ele tinha feito um juramento. Et Bnei Israel, aos filhos de Israel, lemor, dizendo, Pakod ifkod, novamente essa
apa- essa redundância, na verdade, é o estilo de colocar intensidade, né? E aqui eu nem vou me ater assim a explicar os tempos verbais. Novamente, isso daqui não é um curso de hebraico, é mais uma, uma prática que a gente está tendo, né? Lemor, Pakod, Ifkod, Eloquim. Novamente Eloquim sendo sujeito e vindo depois do verbo. O que ele disse? Certamente o verbo pakad é visitar, no sentido de ir para perto e de be supportive em inglês, né? Você tá ali junto, você dá suporte a alguém, né? Então, Elohim vai dar esse suporte etchem, a vós. Verhalitem et etzmotai. Verhalitem é o verbo alá, que é subir, né? Então, é um verbo que se usa para quando está indo em direção a Jerusalém e a terra de Israel. Você sobe. Quando você vai para o Egito, você desce. Então, aqui ele está falando implicitamente que você vai os levar et etzmotai. Novamente, o objeto é etzmotai. Atzmotai, desculpa. Atzmot, ossos. Atzmotai, meus ossos. Misé, daqui. Itchem, convosco. 20. Vais u misukot, vaiarnu beetham bekitse hamidbar. Vais u e viajará, né? E sairá em viagem, né? Misukot, de Sukot, vaiarnu e acamparão, né? É a mesma, é o verbo haná, que é o mesmo verbo de, a mesma raiz de mahané, que é acampamento, né? Vaiarnu be'etam, ve'etam, na verdade, etam, que é um outro lugar, biktsé hamidbar, nos confins do deserto, né? Nos limites. 21. Va Hashem roler lifnehem. E Hashem vai andar em frente a ti, né? As tuas faces, literalmente. Yomam, nos dias, né? Em dias, né? Na verdade não tem preposição, é só dia no plural, porque é como diz na Torá, é no plural. Em português seria no singular, né? De dia. Be'amud anan. E Amud é uma coluna. Até às vezes quando se faz referências no Talmud, que não é referenciado em capítulos e versículos, mas tem o Amud Aleph, Amud Beit, né, que são as colunas de texto. Então, Ba'amud Anan, durante o dia, que é a coluna de nuvem, Anan. Lanhotam Haderer. Lanhotam Haderer. É novamente o verbo narrar, que é guiar, né? Que ele usou lá no primeiro versículo da Paraxá. Para guiar o seu caminho. Na verdade, para guiar o caminho. Velaila Be'amud Esh. E à noite, em uma coluna de fogo. Lehair Lahem. Para iluminar a vocês. Lalechet,
para ir, Yomam Valaila, dia e noite, para que andem dia e noite. 22, deixa eu ver aqui, 22, tá aqui. Lo yamish amud re'anan yomam ve'amud ha'esh laila lifne ha'am. O verbo mush é remover, né? Então, não sairá a coluna de nuvem, e é interessante como está aqui o Re'anan, Re'anan, não Ha'anan, porque como aqui começa, bom, tem umas regrinhas gutural, então você não tem como colocar o daguecha aqui, e então isso daqui vira E ao invés de A, como é o mais usual. Re'anan, igual no Salmo 121, Esaenai El Reharim, Reharim também. Loyamish Amud Re'anan Yomam, então não será removido a coluna de nuvem de dia, Ve'amud Ha'esh Laila, e a coluna de fogo de noite, Lifne Ha'am, de frente do povo. Então aqui a gente já vai para o próximo capítulo. Já passamos aí da metade do primeiro chamado. Vai daber Adonai El Moshe Lemor. E disse Hashem a Moshe, né? Esse ele aqui, ele não é divindade, mas a preposição para. Então falou para Moisés dizendo: Diber el bnei Israel veachuvo, diga aos filhos de Israel, veachuvo, e voltem, veahanu, e voltem e acampem, lifne pi hahirot. Pi hahirot é o nome da cidade no Egito. Voltem e acampem em Pi hahirot. Ben Migdol, entre Migdol, que é a outra cidade, Uven Hayam, entre Migdol e o mar. Lifne Baal Tsefon. Baal Tsefon é outro lugar. Em frente, ou as faces, né, literalmente, Baal Tsefon. Nirho Tahanu Al-Hayam. Você não deve acampar Tahanu, né? É, que é acampar. Novamente é uma redundância aqui que é um reforço, né? Nirhu Tahanu. É o mesmo verbo. Desculpa, não é nada disso. Nehar é estar à frente, né? Então, fiquem à frente e acampem no sobre o mar, né? Claro que não é exatamente, literalmente sobre o mar, mas próximo ao mar, né? Então, 3. Veamar Paró livnei Israel, e falou Faraó aos filhos de Israel: Nevuchim hem ba'eretz. Nevuchim, igual Moré Nevuchim, que é a tradução do Ibn Tibbon do livro do Guia dos Perplexos.
de que deu esse nome hebraico, Moreh Nevuchim, Moreh é professor ou guia, né? Nevuchim, dos perplexos, né? Dos confusos, né? Então, o faraó disse sobre os filhos de Israel que eles estavam perdidos na terra, né? Sagar alehem hamidbar. Sagar feche sobre eles o deserto, né? Querendo dizer que eles, como se eles fossem morrer no deserto, né? Verrizakti et lev par'o. Verrizakti e fiz fortalecer, né? E tá na primeira pessoa. E quem tá falando é Deus, né? Que Deus fortaleceu o, o coração do faraó. Et lev par'o. Veradef arechem. O verbo radaf, perseguir, né? Então, Veradef perseguiu Aharechem, atrás deles. Em português é uma redundância, mas em hebraico se fala assim. E perseguiu atrás dele. Veikavdá, e fiz, honrei Beparó, pelo faraó. Então, pelo faraó, eu honrei, eu fui honrado. Uvrhol Heló, Uvrhol Heló, e todo o seu exército. Vead-u Mitzrayim, ki ani Adonai vayaasu chen. E soube Mitzrayim que eu sou Hashem. E fizeram assim, né? Então ele está falando, Deus está falando que fortaleceu o, o faraó e pôde expressar ele sua glória, ou ele foi honrado através disso. Você vê que ele não quer entrar em discussões exegéticas, mas ele mesmo fortaleceu o faraó e ele se glorificou porque todo o Egito soube que ele é Hashem. Vaiugad lemelech Mitzrayim. Aqui, Vaiugad é do verbo nagad, anunciar, se fazer conhecido, ser anunciado. E quando foi anunciado ao rei de Mitzrayim, é engraçado que aqui ele não fala Paró, fala Melech Mitzrayim. Kibarah Ha'am, que o povo fugiu, vai rafer, verbo rafer, overthrow, transformar. Vai rafer, levav, né? É uma outra forma de se dizer coração, leva ou levav. Vai rafer, levav para o. Então ele mudou seu coração que havia sido pesado, ou seja, mudou de ideia, vamos dizer assim. Vai avdav el ha'am vai omeru. Então, e mudou de ideia o faraó e seus servos ao povo. Então, e mudou de ideia o faraó e seus servos
El Ha'am, sobre o povo de Israel. Vayomru, Mazot Asano, Mazot Assino, que Shlachnu et Israel me'avdenu. Então, e eles falaram, o que é isso que nós fizemos? Pois deixamos deixamos Israel ir, né, meavdeno, de sua servidão, né? Então, o povo, o Paró que tinha deixado o povo ir, agora voltou atrás e se arrependeu. Vayesor et Richbo ve'et amo, lakar amo. Então, Vayasor e permitiu, né? Vayesor et Richbo, suas carruagens, né? Ve'et amo, lakar amo. Amor e Mo. Então, ele permitiu que suas carruagens e seu povo e pegou para ir com eles. Vaikar Sheshmeot Rechev Bahur Vechol Rehov Mitzrayim Veshalishim al Kulo. Então, ele pegou 600 carruagens, escolheu, e todas as carruagens do Egito, Veshalishim al-Kulam, e todos eles tinham Shalishim, que são capitães. Vayachazek Adonai et lev Par'o melech Mitzrayim Vairdof Ahare Bnei Israel Uvnei Israel Yotzim Beyad Ramah. E fortaleceu Hashem o coração do faraó, rei do Egito, e fortaleceu Hashem, o faraó, rei do Egito, Vairdof, e perseguiu Ahare Bnei Israel, e perseguiu atrás dos filhos de Israel. Uvnei Israel, Yotzim, e os filhos de Israel saíram Beyad Ramah, de mão erguida, né? Talvez uma expressão querendo dizer como se fosse de cabeça, saíram de cabeça erguida, mas literalmente é Beyad Ramah, de mão erguida. Beleza. Então aqui a gente terminou a primeira chamada.